Olá! Para que serve a língua portuguesa? A língua que eu nasci falando. Para que serve? Primeiro, ela serve para me diferenciar dos outros. A língua portuguesa é a minha identidade. É o que marca o meu território. É o que me define como cultura. E, principalmente, o que me permite comunicar com os meus. É assim que eu me comunico com minha mãe, me comunico com os meus amigos, com meu pai, com os meus amores. Essa comunicação, ela pode acontecer pela oralidade, como eu estou fazendo agora, ou ela acontece de forma escrita. Ou seja, os meus pensamentos, as minhas ideias, elas são transformadas em signos e são grafados em uma folha de papel. Estou falando folha de papel porque é o meio mais usual até então. Com o advento da internet e com a evolução tecnológica, qualquer um, em qualquer momento, a qualquer momento tem nas mãos um computador, mesmo que seja transformado num celular. Ali você consegue utilizar os nossos signos gráficos, que são as nossas letras, o nosso vocabulário, o nosso alfabeto, na construção de ideias. Mas como essas ideias precisam ser construídas? Porque eu tenho o emissor, tenho a mensagem e tenho o receptor. Como que esses três elementos vão se tornar compreensivos? Eles se tornam através da interpretação. Ou seja, a ação de interpretar. É importante compreender o seguinte, que a língua portuguesa, quando ela fala em interpretar, ela fala muito em esclarecimento, ela leva muito para o sentido do ator, quando você vai procurar esse significado em um dicionário. Se você for procurar em um dicionário mais robusto, mais complexo, você vai perceber que é muito maior do que simplesmente esclarecimento. A interpretação, ela é a sua percepção sobre aquele texto, a sua compreensão sobre aquele texto. Esse texto ele pode estar em um livro, como esse aqui de William Shakespeare. Ele pode estar num livro, como este aqui, que é meu. Ele pode estar nas paredes, nos muros da cidade. Aquilo é um texto. E eu preciso estar em condições de interpretá-lo. Ou seja, eu preciso ir além daquilo que está grafado. O que aquela palavra significa? Por que ela está ali? E por que esse foi o meio escolhido pelo escritor? Alguns anos atrás, as pessoas escreviam cartas e as pessoas ainda escrevem cartas. Claro que em número cada vez mais reduzido. Hoje escrevem-se e-mails, que é a comunicação contemporânea. Tanto a carta quanto o e-mail necessita de característica própria e termos. A carta, muitas vezes, elas vêm dotadas de certa poesia, de certo lirismo, porque é o seu contato. As palavras nascem do caminhar dos seus dedos, né? O caminhar da sua mão. A caneta é guiada pelo seu pensamento. Hoje, não. Hoje, os seus dedos bailam sobre o teclado, bailam em alta velocidade, ou às vezes bailam só esses dois mesmo, né? E vai construindo as ideias que estão aqui. Eu sou o emissor. A mensagem está indo. E o receptor. Esse receptor ele precisa interpretar para que a mensagem de fato possa ocorrer. Mas se ele interpreta errado? Bem, a interpretação de acordo com o entendimento dele. Por isso que é importante cada vez mais que você leia, que você converse, que você amplie o seu vocábulo. A partir do momento que você vai ter uma compreensão maior das palavras, a sua ação de interpretar, ela é
ampliada. Então você vai compreender melhor o mundo. E, dessa forma, evitar erros de interpretação. Sim, existem erros de interpretação. Esses erros se devem principalmente pelo receptor e pelo código que é utilizado pelo emissor. Se eu estou emitindo uma mensagem que você não compreende os signos, essa mensagem ela não vai ocorrer da forma que eu penso. E vamos ter ruídos. O tempo inteiro nós somos envolvidos numa avalanche de palavras. Quando eu estou andando na rua, eu olho, compre, viva. São termos imperativos que estão escritos. Aí eu fico pensando, a pessoa que não sabe ler, o analfabeto, ele anda pelas ruas, é como se as palavras não existissem, então a rua não está falando com ele. E quando eu digo que a rua fala através das mensagens de marketing, das propagandas, dos nomes das lojas, ela fala também pelas ruas. Quando eu passo num muro, ou quando eu passo numa construção onde tem um picho, e aquele picho ele tem uma frase, tipo a que eu vi a última vez. Todo ônibus no horário de rush é o novo navio negreiro. Essa frase estava grafada no muro. Para que eu possa, de fato, compreendê-la, eu tenho que entender o que é rush, que é um termo norte-americano. Eu tenho que entender o que é navio negreiro. E tenho que compreender como funciona um ônibus. Se eu tenho todos esses elementos, eu compreendo perfeitamente, eu consigo interpretar, a minha ação sobre aquele texto é de que o ônibus no horário de rush está lotado de negros. Outro exemplo, que eu preciso compreender os códigos. Essa é uma peça de William Shakespeare, né? Trabalhos de Amor Perdidos. É uma comédia. Eu particularmente gosto muito de Shakespeare e digo que as comédias de Shakespeare elas são um pouco mais complicadas do que a gente pensa. E também mais simples. Ela foi escrita para um povo numa época. E hoje, quando eu digo Shakespeare é popular, eu tenho que fazer adaptações. Porque para qual povo eu estou falando? Então, na cena 1 do terceiro ato, tem a seguinte frase. Claro, tem que ser interpretado por um ator. Outro significado da palavra interpretar. Podes gorjear, menino. Deixa plena de ternura a minha audição. Como é que é? Podes gorjear, menino. Deixe plena de ternura a minha audição. Podes gorjear, menino. Deixa plena de ternura minha audição. Então, se eu não sei, eu sei o que é audição, eu sei o que é menino e sei que barulho é esse. Mas o que é gorjear? Eu preciso saber o que é gorjear. Pesquise. De preferência, vá ao dicionário. Se não, digite aí, gorjear e entenda a mensagem. Já vou, estou interpretando.